várias visões de dados, até uns testes que foram feitos nesse cliente, que é um cliente de varejo. Ele tinha lá um consumo de um determinado produto numa gôndola, que era a ida do cliente para o caixa, meias brancas. Esse é um cliente, um exemplo de varejo, tá? Daí, para essa questão de avaliação de dados, de visão de dados, eles fizeram o seguinte, ó, vamos fazer um teste e para ver como é que vai funcionar a venda desse produto do lado dos calçados. Tiraram a meia da passagem ali do pagamento do caixa e botaram do lado dos calçados. Na visão de vocês, aumentou ou diminuiu a venda? Diminuiu, né? Diminuiu. Porque nem sempre está associado a compra do calçado com a meia. Mas se tu está passando ali naquele momento e vai olhar, e esse mesmo cliente fez uma outra avaliação ainda. Tinha uma estrutura de vendas dentro da loja que tinha vários tipos de setores. Infantil, crianças, né, bebês, crianças, adolescentes e adultos, né? Daí, por uma questão de marketing, eles imaginaram, cara, os adolescentes não querem ser enxergados como crianças. Vamos tirar os adolescentes e vamos botar junto com a seção de adultos. Aí testaram em 1, 2, 3 lojas. O que aconteceu com a venda dos adolescentes? O que vocês acham? Vamos ver, vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que aumentou? Não, menos. Quem acha que diminuiu? Pô, diminuiu. Porque hoje ainda quem compra são as mães. E aí elas já estão acostumadas com aquele ciclo de compra bebês, crianças, adolescentes, já estão naquela visão. Então assim, e eu não quero dizer que isso seja uma verdade absoluta. O que nós temos que entender é que isso é dinâmico. Hoje é assim. Amanhã depois pode ser que seja diferente. Então a tomada de decisão nesse modelo é assim. Só que as gerações estão mudando, as formas de compra estão mudando. Então essa foi a avaliação que teve naquele determinado momento. Mas pode mudar de acordo com as mudanças que acontecem no nosso mundo, tá? E para finalizar, eu acho que essa é o último slide aqui. O que é o ciclo contínuo orientado a dados? Então, a gente tem que entender que vão ter uma série de hipóteses ou perguntas que vão ter que estar sempre sendo feitas para a nossa base de dados, para a nossa análise de dados, que vão gerar um conjunto de respostas. As perguntas que a gente vai fazer para a nossa base de dados, em algumas delas elas podem ser básicas, cíclicas e contínuas, por exemplo, de volume de venda de um determinado produto. Só que a gente não pode se acostumar só com aquelas variáveis. A gente tem que entender que a gente vai causar a gente tem que sempre evoluir nas perguntas para que a gente possa ter fatos. E isso, gente, o mais que a gente conseguir automatizar, melhor para o negócio. Então, aí sim eu vou estar gerando fatos. Esses fatos eu fiz questão de colocar aqui nem sempre vão ser fatos relevantes. Pode ser que eu vou ter fatos pequenos que somados eu vou ter com uma visão de fato grande. Então, essa é uma cultura que a gente tem que implantar sempre, de avaliar dados, avaliar a forma como eles estão sendo tratados dentro da nossa companhia e aí sim, fazendo uma geração de conhecimento. Nesse momento, eu concluo essa primeira parte para deixar aberto para a continuidade do Douglas e espero ter colocado alguns pontos de interrogação aí com vocês para que a gente possa estar buscando a evolução nas nossas companhias, tá bom? Bom, pessoal, minha voz não é esse vozeirão do Augustinho aí, né? Então eu vou usar o microfone. Convido o Saul a participar agora, para a gente poder conversar um pouquinho. A ideia aqui era dar uma base, que o Augustinho aqui colocou com grande maestria, eu acho, o assunto.
Pessoal, agora é interessante assim, o que a gente quer instigar um pouco a discussão aqui. Eu sou analista, venho da área de TI, o Agostinho que também é TI. O Saul não é da área de TI, é de negócio. Então, a discussão agora é tentar fazer um processo aqui de aprendizado nosso aqui, para discutir o quanto, por exemplo, o TI está gerando de inovação e tal, e quanto o negócio está conseguindo consumir, né? E tentar fazer uma provocação entre eles aqui. Saúl, se quiser, à vontade de apresentar. Bom, meu nome é Saúl, eu trabalho no escritório de advocacia Souto Correia, um escritório que está no mercado faz uns 3 anos e meio. O escritório atua em 8 tipos de áreas de prática, né? A gente atua com grandes clientes no Brasil inteiro e também internacionalmente. A gente, durante esse processo de uma criação de um escritório novo, onde realmente nós partimos do zero em todos os processos, desde quem é que paga uma conta, como é que eu lanço, que sistema eu utilizo, a gente foi com o tempo realmente desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo algumas análises para poder entender o nosso negócio e realmente tentar fazer diferente do que a grande maioria faz. Outro ponto também que a gente sempre se preocupou muito é em estarmos à frente da empresa. O que é isso? Justamente nós estamos conhecendo o nosso negócio a cada dia que passa. Por mais que nós não tenhamos um histórico, né? Porque como a empresa é nova, nós não tínhamos um histórico para estar analisando. Então nós precisávamos conhecer a empresa no seu dia a dia. Então a empresa tem sede em Porto Alegre, está com sede em São Paulo, Brasília, e agora nós estamos abrindo uma sede também no Rio de Janeiro. A empresa vem crescendo de maneira bem forte. E esse crescimento a gente sabe como que a empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo, os processos vão aumentando e a gente nunca pode perder a organização da empresa. Eu sou formado em administração, né, com especialização na área financeira e justamente a contribuição que a gente está dando para o escritório justamente é como administrar o escritório. O resto dos sócios são todos advogados, então a especialidade realmente é advocacia, é o que eles gostam. Eu sempre digo Saúl, meu foco é advogar, eu preciso de alguém que me ajude a conduzir o negócio. Então a gente vem sempre tentando fazer com que a gente consiga identificar e entender nosso negócio, para que a gente consiga dar informação, que nem o Agostinho comentou aqui nas suas explicações, eu não tenho vários papos aqui para conversar, mas dar informação no tempo que ela precisa ser dada. Não adianta a gente dar uma informação depois de 1 mês, 2 meses passado. Já passou e aí a coisa já muda e a gente tem que reagir rápido, né? O mercado é muito agressivo, a crise também, a gente imagina, a gente está 3 anos no mercado, pegamos essa crise violenta e a gente está crescendo. Justamente por quê? Porque a gente está fortemente atuando na gestão do negócio e olhando para o mercado. Então, vou tentar passar um pouquinho para vocês da nossa experiência de realmente implantar um sistema desse. Eu fiz várias pesquisas de mercado tentando verificar se existia outros escritórios de advocacia que... De inovar visões de dados, até uns testes que foram feitos nesse cliente, que é um cliente de varejo, ele tinha lá um consumo de um determinado produto numa gôndola, que era a ida do cliente para o caixa, meias brancas. Esse é um exemplo de varejo, tá? Daí, para essa questão de avaliação de dados, de visão de dados, eles fizeram o seguinte, vamos fazer um teste e para ver como é que vai funcionar a venda desse produto do lado dos calçados. Tiraram a meia da passagem ali do pagamento do caixa e botaram do lado dos calçados. Na visão de vocês, aumentou ou diminuiu a venda? Diminuiu, né? Diminuiu. Porque nem sempre está associado a compra do calçado com a meia. Mas se tu está passando ali naquele momento e vai olhar, e esse mesmo cliente fez uma outra avaliação ainda. Tinha uma estrutura de vendas dentro da loja que tinha vários tipos de setores: infantil,
crianças crianças, né, bebês, crianças, adolescentes e adultos, né? Daí, uma questão de marketing, eles imaginaram, cara, os adolescentes não querem ser enxergados como crianças. Vamos tirar os adolescentes e vamos botar junto com a seção de adultos. Aí testaram em 1, 2, 3 lojas. O que aconteceu com a venda dos adolescentes? O que vocês acham? Vamos ver, vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que aumentou? Não, menos. Quem acha que diminuiu? Pô, diminuiu. Porque hoje ainda quem compra são as mães. E aí elas já estão acostumadas com aquele ciclo de compra na bebês, crianças, adolescentes, já estão naquela visão. Então assim, e eu não quero dizer que isso seja uma verdade absoluta. O que nós temos que entender é que isso é dinâmico. Hoje é assim. Amanhã depois pode ser que seja diferente. Então a tomada de decisão nesse modelo é assim. Só que as gerações estão mudando, as formas de compra estão mudando. Então essa foi a avaliação que teve naquele determinado momento. Mas pode mudar de acordo com as mudanças que acontecem no nosso mundo, tá? E para finalizar, eu acho que essa é o último slide aqui. O que é o ciclo contínuo orientado a dados? Então, a gente tem que entender que vão ter uma série de hipóteses ou perguntas que vão ter que estar sempre sendo feitas para a nossa base de dados, para a nossa análise de dados, que vão gerar um conjunto de respostas. As perguntas que a gente vai fazer para a nossa base de dados, em algumas delas elas podem ser básicas, cíclicas e contínuas, por exemplo, de volume de venda de um determinado produto. Só que a gente não pode se acostumar só com aquelas variáveis. A gente tem que entender que a gente vai causar a gente tem que sempre evoluir nas perguntas para que a gente possa ter fatos. E isso, gente, o mais que a gente conseguir automatizar, melhor para o negócio. Então, aí sim eu vou estar gerando fatos. Esses fatos eu fiz questão de colocar aqui nem sempre vão ser fatos relevantes. Pode ser que eu vou ter fatos pequenos que somados eu vou ter uma visão de fato grande. Então, essa é uma cultura que a gente tem que implantar sempre, de avaliar dados, avaliar a forma como eles estão sendo tratados na nossa companhia, e aí sim, fazendo uma geração de conhecimento. Nesse momento, eu concluo essa primeira parte, para deixar aberto para a continuidade de Douglas, e espero ter colocado alguns pontos de interrogação aí com vocês, para que a gente possa estar buscando a evolução nas nossas companhias, tá bom? Bom, pessoal, minha voz não é esse vozeirão do Augustinho aí, né? Então eu vou usar o microfone. Convido o Saul a participar agora, para a gente poder conversar um pouquinho. A ideia aqui era dar uma base, que o Augustinho aqui colocou com grande maestria, eu acho, o assunto. Pessoal, agora é interessante assim, o que a gente quer instigar um pouco a discussão aqui. Eu sou analista, venho da área de TI, o Augustinho que também é TI. O Saul não é da área de TI, é de negócio. Então, a discussão agora é tentar fazer um processo aqui de aprendizado nosso aqui, para discutir o quanto, por exemplo, o TI está gerando de inovação e tal, e quanto o negócio está conseguindo consumir, né? E tentar fazer uma provocação entre eles aqui. Saul, se quiser, à vontade de apresentar. Bom, meu nome é Saul, eu trabalho no escritório de advocacia Souto Correia, um escritório que está no mercado faz uns 3 anos e meio. O escritório atua em 8 tipos de áreas de prática, né? A gente atua com grandes clientes no Brasil inteiro e também internacionalmente. A gente, durante todo esse processo de uma criação de um escritório novo, onde realmente nós partimos do zero em todos os processos, desde quem é que paga uma conta, como é que eu lanço, que sistema eu utilizo, a gente foi com o tempo realmente desenvolvendo um trabalho
desenvolvendo algumas análises para poder entender o nosso negócio e realmente tentar fazer diferente do que a grande maioria faz. Outro ponto também que a gente sempre se preocupou muito é em estarmos à frente da empresa. O que é isso? Justamente nós estamos conhecendo o nosso negócio a cada dia que passa. Por mais que nós não tenhamos um histórico, né? Porque como a empresa é nova, nós não tínhamos um histórico para estar analisando. Então nós precisávamos conhecer a empresa no seu dia a dia. Então a empresa tem sede em Porto Alegre, está com sede em São Paulo, Brasília, e agora nós estamos abrindo uma sede também no Rio de Janeiro. A empresa vem crescendo de maneira bem forte. E esse crescimento a gente sabe como que a empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo, os processos vão aumentando e a gente nunca pode perder a organização da empresa. Eu sou formado em administração, né, com especialização na área financeira e justamente a contribuição que a gente está dando para o escritório justamente é como administrar o escritório. O resto dos sócios são todos advogados, então a especialidade deles realmente é advocacia, é o que eles gostam. Eu sempre digo assim, meu foco é advogar, eu preciso de alguém que me ajude a conduzir o negócio. Então a gente vem sempre tentando fazer com que a gente consiga identificar e entender nosso negócio, para que a gente consiga dar informação, que nem o Agostinho comentou aqui nas suas explicações, eu não tenho vários papos aqui para conversar, mas dar informação no tempo que ela precisa ser dada. Não adianta a gente dar uma informação depois de 1 mês, 2 meses passado. Já passou e aí a coisa já muda e a gente tem que reagir rápido, né? O mercado é muito agressivo, a crise também, a gente imagina, a gente está 3 anos no mercado, pegamos essa crise violenta e a gente está crescendo. Justamente por quê? Porque a gente está fortemente atuando na gestão do negócio e olhando para o mercado. Então, vou tentar passar um pouquinho para vocês da nossa experiência de realmente implantar um sistema desse. Eu fiz várias pesquisas de mercado tentando verificar se existiam outros escritórios de advocacia que... De inovar a visões de dados, até nos testes que foram feitos nesse cliente, que é um cliente de varejo, ele tinha lá um consumo de um determinado produto numa gôndola, que era a ida do cliente para o caixa, meias brancas. Esse é um cliente, um exemplo de varejo, tá? Daí, para essa questão de avaliação de dados, de visão de dados, eles fizeram o seguinte, vamos fazer um teste e para ver como é que vai funcionar a venda desse produto do lado dos calçados. Tiraram a meia da passagem ali do pagamento do caixa e botaram do lado dos calçados. Na visão de vocês, aumentou ou diminuiu a venda? Diminuiu, né? Diminuiu. Porque nem sempre está associado a compra do calçado com a meia, mas se tu está passando ali naquele momento, ele vai olhar, e esse mesmo cliente fez uma outra avaliação ainda. Tinha uma estrutura de vendas dentro da loja que tinha vários tipos de setores: infantil, crianças, né, bebês, crianças, adolescentes e adultos, né? Daí, por uma questão de marketing, eles imaginaram, cara, os adolescentes não querem ser enxergados como crianças. Vamos tirar os adolescentes e vamos botar junto com a seção de adultos. Aí testaram em 1, 2, 3 lojas. O que aconteceu com a venda dos adolescentes? O que vocês acham? Vamos ver, vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que aumentou? Não, menos. Quem acha que diminuiu? Pô, diminuiu. Porque hoje ainda quem compra são as mães. E aí elas já estão acostumadas com aquele ciclo de compra bebês, crianças, adolescentes, já estão naquela visão. Então assim, e eu não quero dizer que isso seja uma verdade absoluta. O que nós temos que entender é que isso é dinâmico. Hoje é assim. Amanhã depois pode ser que seja diferente. Então a tomada de decisão nesse modelo é assim.
só que as gerações estão mudando, as formas de compra estão mudando. Então essa foi a avaliação que teve naquele determinado momento, mas pode mudar de acordo com as mudanças que acontecem no nosso mundo, tá? E para finalizar, eu acho que essa é o último slide aqui. O que é o ciclo contínuo orientado a dados? Então, a gente tem que entender que vão ter uma série de hipóteses ou perguntas que vão ter que estar sempre sendo feitas para a nossa base de dados, para a nossa análise de dados, que vão gerar um conjunto de respostas. As perguntas que a gente vai fazer para a nossa base de dados, em algumas delas elas podem ser básicas, cíclicas e contínuas, por exemplo, de volume de venda de um determinado produto. Só que a gente não pode se acostumar só com aquelas variáveis. A gente tem que entender que a gente vai causar a gente tem que sempre evoluir nas perguntas para que a gente possa ter fatos. E isso, gente, o mais que a gente conseguir automatizar, melhor para o negócio. Então, aí sim eu vou estar gerando fatos. Esses fatos eu fiz questão de colocar aqui nem sempre vão ser fatos relevantes. Pode ser que eu vou ter fatos pequenos que somados eu vou ter com uma visão de fato grande. Então, essa é uma cultura que a gente tem que implantar sempre, de avaliar dados, avaliar a forma como eles estão sendo tratados na nossa companhia e aí sim, fazendo uma geração de conhecimento. Nesse momento, eu concluo essa primeira parte para deixar aberto para a continuidade de Douglas e espero ter colocado alguns pontos de interrogação aí com vocês para que a gente possa estar buscando a evolução nas nossas companhias, tá bom? Bom, pessoal, minha voz não é esse vozeirão do Augustinho aí, né? Então vou usar o microfone. Convido o Saul a participar agora, para a gente poder conversar um pouquinho. A ideia aqui era dar uma base, que o Augustinho aqui colocou com grande maestria, eu acho, o assunto. Pessoal, agora é interessante assim, o que a gente quer instigar um pouco a discussão aqui. Eu sou analista, venho da área de TI, o Augustinho também é TI. O Saul não é da área de TI, é de negócio. Então, a discussão agora é tentar fazer um processo aqui de aprendizado nosso aqui, para discutir o quanto, por exemplo, o TI está gerando de inovação e tal, e quanto o negócio está conseguindo consumir, né? E tentar fazer uma provocação entre eles aqui. Saúl, se quiser, à vontade de apresentar. Bom, meu nome é Saúl, eu trabalho no escritório de advocacia Souto Correia, um escritório que está no mercado faz uns 3 anos e meio. O escritório atua em 8 tipos de áreas de prática, né? A gente atua com grandes clientes no Brasil inteiro e também internacionalmente. A gente, durante esse processo de uma criação de um escritório novo, onde realmente nós partimos do zero em todos os processos, desde quem é que paga uma conta, como é que eu lanço, que sistema eu utilizo, a gente foi por um tempo realmente desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo algumas análises para entender o nosso negócio e realmente tentar fazer diferente do que a grande maioria faz. Outro ponto também que a gente sempre se preocupou muito é em estarmos à frente da empresa. O que é isso? Justamente nós estamos conhecendo o nosso negócio a cada dia que passa. Por mais que nós não tenhamos um histórico, né? Porque como a empresa é nova, nós não tínhamos um histórico para estar analisando. Então nós precisávamos conhecer a empresa no seu dia a dia. Então a empresa tem sede em Porto Alegre, está com sede em São Paulo, Brasília, e agora nós estamos abrindo uma sede também no Rio de Janeiro. A empresa vem crescendo de maneira bem forte. E esse crescimento a gente sabe como que a empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo, os processos vão aumentando e a gente nunca pode perder a organização da empresa. Eu sou formado em administração, né, com especialização na área financeira e justamente a contribuição que a gente está dando para o escritório justamente é como administrar o escritório.
O resto dos sócios são todos advogados, então a especialidade realmente é advocacia, é o que eles gostam. Eu sempre digo para mim, Saúl, meu foco é advogar, eu preciso de alguém que me ajude a conduzir o negócio. Então a gente vem sempre tentando fazer com que a gente consiga identificar e entender nosso negócio, para que a gente consiga dar informação, que nem o Agostinho comentou aqui nas suas explicações, vão ter vários tópicos aqui para conversar, mas é dar informação no tempo que ela precisa ser dada. Não adianta a gente dar uma informação depois de 1 mês, 2 meses passado. Já passou e aí a coisa já muda e a gente tem que reagir rápido. O mercado é muito agressivo, a crise também, a gente imagina, a gente está 3 anos no mercado, pegamos essa crise violenta e a gente está crescendo. Justamente por quê? Porque a gente está fortemente atuando na gestão do negócio e olhando para o mercado. Então, vou tentar passar um pouquinho para vocês da nossa experiência de realmente implantar um sistema desse. Eu fiz várias pesquisas de mercado tentando verificar se existiam outros escritórios de advocacia que